Olá, tudo bem com você? Você, torcedor e torcedora de inúmeras equipes do futebol do Brasil. Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o formato do novo Mundial, Super Mundial de Clubes, que vai ser organizado pela FIFA. O que pode acontecer nesse Mundial, quais serão as dificuldades a partir de então para um clube brasileiro ou sul-americano conseguir voltar a ser campeão. Muito provável que essas dificuldades sejam bem maiores do que aconteceram anteriormente. Também pela forma como o campeonato será disputado, o formato pode também complicar ainda mais, porque não vai ter aquela questão do jogo único, né? Teremos muito mais europeus envolvidos também na disputa, tal, e também teremos fase de grupos nesses torneios, o que pode também complicar bastante a vida das equipes sul-americanas. Muito provável que a oportunidade que o Palmeiras teve de conseguir, de ganhar o título mundial para a América do Sul, essa oportunidade ela fique mais complicada a partir de agora com o novo formato do Super Mundial de Clubes da FIFA, né? Vou falar sobre todos esses assuntos aí, tudo que envolve esse assunto do Mundial, mas eu queria pedir sua permissão para, antes disso, falar que este vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol sensacional e que também está entregando agora, está entrando muito forte aqui no mercado nacional, gente. Além das grandes partidas internacionais, das inúmeras competições internacionais que o OneFootball oferece para você, agora o OneFootball está entrando aqui também no mercado brasileiro, como eu disse, nos estaduais, gente. É verdade, uma nova era, né, de transmissão por aplicativo. Que coisa interessante, né? Então, o que acontece? Agora, neste momento, está transmitindo o campeonato catarinense, está todos esses campeonatos nas suas fases mais decisivas, chegando a fases decisivas, paranaense, olha só que interessante, e carioca, né? Então você pode adquirir o jogo, assistir por pay-per-view, o jogo da sua equipe nesses campeonatos agora no OneFootball. Gente, pagou, assistiu, sem burocracia, sem complicação, no ônibus, em qualquer lugar onde você estiver, você pode assistir o jogo da sua equipe agora do coração, né? Também para você que é cruzeirense, né? Todos os jogos do Cruzeiro Comandante também estão sendo transmitidos pelo OneFootball, no pay-per-view, vai lá, pagou, levou. Outra coisa, terminou o jogo, você pode assistir os melhores momentos, não precisa demorar, esperar muito, nada, você pode ver os melhores momentos, conferir os melhores momentos assim que terminar as partidas lá no OneFootball, tá bom, gente? Além de estatísticas, números, informações, sempre em tempo real, que o aplicativo OneFootball entrega com poucos outros no mundo, como poucas outras plataformas, como o Google, tal, entregam, o OneFootball realmente é muito eficaz nessa questão de ser, assim, bem rápido ao entregar as informações em tempo real para você. Então, se você não tem um aplicativo ainda, não há sentido, por exemplo, você não ter. É uma nova era que está chegando aqui agora através do OneFootball aqui no futebol brasileiro, através do aplicativo transmitindo muitas competições interessantes também aqui no Brasil. Então, eu sugiro a você que use o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário ou comentário fixado para baixar o OneFootball, gente, e se divertir, como certamente você vai se divertir, tá bom, meus amigos? Fechando parênteses, voltando a falar desse Super Mundial da FIFA aí, que na verdade isso foi organizado aí. Em 2019, né, a FIFA tinha um interesse, vamos deixar claro, em 2019 a FIFA se reúne para pensar o Mundial. A ideia era ter uma competição para substituir, e é o que vai acontecer, a tal da Copa das Confederações, né, tirando inclusive um pezinho aí da seleção, pezinho que provavelmente vai ser retirado, mas outros virão, né, porque a FIFA quer, na verdade, ter muitas competições. A FIFA está pensando também numa Copa do Mundo muito mais ampla, com muito mais equipes e, preferencialmente, né, a cada 2 anos, já chegou até a pensar em falar, na FIFA já teve a conversa, por exemplo, de uma Copa até, talvez uma Copa por ano, tal, que é impossível, mas eles querem mesmo, estão lutando lá bravamente para fazer esse absurdo que é ter uma Copa do Mundo a cada 2 anos, que poderia prejudicar demais o calendário do futebol mundial e, sobretudo, a preparação dos clubes, vida útil de muitos clubes também, que cedem jogadores para seleções, né, e acabam se complicando bastante, né? Então, a FIFA ela pode tirar esse peso sim e pode colocar outros no lugar. Mas essa competição de clube viria para ficar no lugar da Copa das Confederações, que certamente vai ter data aí para acabar mesmo, né? Bom, a ideia é que essa competição fosse já implementada em 2021, isso mesmo, no ano passado. Contudo, a pandemia impediu os planos da FIFA e a competição não pôde acontecer, né? Essa competição teria também, olha que interessante, não era para ser, vão ser 24 clubes no novo Mundial da FIFA, mas a primeira ideia é que fossem 32 equipes, meus amigos. Olha só, eles já começam a competição pensando em desvalorizar a competição, levando muita gente para a competição. Não tem a menor lógica um negócio desse, mas aí, felizmente, no caso, acabou caindo o número para 24 equipes disputantes, né? E esse Mundial, portanto, vai ter a presença de 8 equipes lá da Europa, né? Da UEFA, 8 equipes da UEFA, 6 equipes da Conmebol,
3 equipes da CONCACAF, que é a Confederação de Futebol da América do Sul, 3 equipes da CAF, que é a Confederação de Futebol Africano, né, e 3 equipes da AFC, que é que é a Confederação de Futebol lá da Ásia, né? Também a UFC vai indicar um representante, mas esse representante ele vai ter que disputar um jogo prévio com o time indicado do próprio país sede. Então o time do país sede vai fazer uma disputa prévia contra o campeão da UFC, o campeão da Oceania, para que um dos dois fique com uma das vagas para o Mundial, completando 24 disputantes na competição, tá bom, meus amigos? Então, e como é que vai ser a disputa? Como é que vai ser, por exemplo, a distribuição dessas vagas? Bom, a Europa, começando pela Europa, a Europa vão ter 8 vagas, como eu disse, ela vai ter 8 vagas, e aí, o que acontece? Os 4 campeões, né, dos últimos 4 anos, porque você vai pegar os 4 últimos campeões, o resultado no continente dos últimos 4 anos para formar os times que serão indicados. Então, isso é muito curioso, porque de repente, um time que ele pode ser campeão, por exemplo, da UEFA Champions League no ano, e depois de 3 anos, aí, quando tiver a competição, ele pode estar completamente enfraquecido, né? Pode não ser tão forte assim. Ou mesmo serve, sobretudo, meus amigos, para o futebol da América do Sul, né? Porque na América do Sul a gente tem também equipes, às vezes, que estão muito bem, conseguem ganhar o Libertadores, mas no ano seguinte já está completamente mal, não está bem. Hoje a gente tem visto isso. Menos, de certa maneira, a gente viu um Palmeiras que foi campeão, que foi bicampeão. A gente está vendo que times que estão mantendo aí uma certa estrutura. O Flamengo, por exemplo, a partir de 2019, se notabilizou como uma grande equipe do futebol sul-americano, embora não esteja ganhando nada nessa última temporada, não ganhou nada, agora também não conseguiu ganhar a Recopa, mas é um time muito forte também. O Galo parece que chegou para ficar também. Enfim, o River é um time que está sempre chegando também. Então, a gente vê uma mudança nesse sentido, mas a América do Sul corre muito mais risco de ter um time campeão no primeiro ano, no segundo ano, e quando for disputar o Mundial da FIFA, está bem fragilizado em termos de elenco, em termos de, enfim. O elenco já não vai ser o mesmo, evidentemente, vai ser completamente mudado de um ano para outro, já muda em muitos casos. Imagina a cada 4 anos, a cada 3 anos, por exemplo, como é que não pode mudar um elenco. Mas a UEFA vai indicar 4 campeões da Champions League, dentre 8 disputantes, e 4 campeões da Liga Europa. Isso é muito interessante, porque a Liga Europa, por um lado, a gente verifica que o grande campeão, os grandes times europeus, eles vão disputar o quê? Eles vão disputar a Champions League. A Liga Europa é a competição B lá da Europa, né? Só que também vai mandar o mesmo número de representantes. Isso é meio estranho, na verdade, né? Porque, por um lado, você desvaloriza um pouquinho a UEFA Champions League, mas você valoriza também a Liga Europa. E eu diria para vocês que a Liga Europa vai se tornar muito mais atraente também para os clubes que a disputam neste momento. Já está virando um pouco isso também, mas vai virar muito mais uma competição atraente para as equipes que forem disputar, porque vão querer, na verdade, uma vaga aí no Mundial, porque deverá ter, a FIFA promete, uma premiação muito boa para os disputantes do Mundial. Vão ser muitos patrocínios aí, então muito dinheiro deve entrar na jogada, então os times europeus provavelmente vai ter um interesse maior de ir para a disputa dessa competição, como hoje, às vezes, eles não têm um interesse tão grande como os sul-americanos têm, né, gente? Então, o que acontece? Nós vamos ter, portanto, provavelmente um maior investimento na própria Liga Europa. Acho que essa competição pode reforçar a Liga Europa e fazer dessa competição algo bem interessante também lá no cenário europeu. Então a gente pode ter uma Liga Europa mais forte, podemos ter também times que venham da Liga Europa que sejam bem interessantes para a disputa do Mundial de Clubes. O que significa isso? Significa que você vai ter os campeões das Champions Leagues fortes na disputa do Mundial, mas significa também que você pode ter times fortes vindos da Liga Europa, gente, para disputar também o Mundial, o que complica ainda mais, notadamente para as equipes sul-americanas, mas também para as outras equipes das outras confederações de futebol. Tá bom, gente? A América do Sul vai indicar 6 equipes, né? 6 equipes, eu sinceramente acho muito. Né, vão ser os dois, a mesma coisa da Liga Europa e também Champions League, serve para Libertadores. Vão ser 2 disputantes, os 2 campeões, os 2 últimos campeões, os últimos 3 campeões, na verdade, né, da Libertadores, né, e os 3 últimos campeões da Sul-Americana. Então aí a gente vai ter 6 disputantes aí na competição, 6. E aí, na verdade, desculpa, gente, os 2 campeões, na verdade, né? Os 2 campeões aí da Libertadores e os 2 campeões, na verdade, da Sul-Americana. É isso. Então, o torneio vai ser a cada 4 anos, evidentemente, né? Mas vai reunir aí, na verdade, os 2 disputantes, os 2 campeões da Libertadores e os 2 campeões da Sul-Americana. É isso mesmo.
A ideia da FIFA, na verdade, a princípio, é de que essa competição seja a cada 4 anos. Há um debate na FIFA de que a competição não seja a cada 4 anos, de que ela depois ela mude também. Muita coisa ainda pode mudar nessa competição que está nascendo agora. Muita coisa mudou muito, né, na visão dos dirigentes da FIFA depois da pandemia. Quebraram bastante a expectativa deles aí. Mas a gente vai ter o quê? Os 2 últimos campeões da Libertadores, no caso, e os 2 campeões da Sul-Americana. Isso é um problema, porque se vai ser a cada 4 anos em tese a disputa, então os 2 primeiros campeões da Libertadores, o que vai acontecer com eles? É uma questão que vai ter que ser resolvida aí. E talvez até por isso aí a coisa tenha muito pano para manga assim. E o problema, meus amigos, ou a questão boa, é que eles querem que a realização do Mundial aconteça já em 2023. Se isso acontecer, nós vamos ter Palmeiras novamente, certamente vai ser indicado aí. Palmeiras vai, né, para o Mundial. E o Flamengo também irá para o Mundial. Né? O Flamengo também será uma equipe aí, por ter ficado com vice, provavelmente irá para o Mundial. Lá na Europa, a UEFA poderá vetar equipes do mesmo país, por exemplo, para a disputa do Mundial, por exemplo, se forem equipes tiver campeão da Liga Europa, campeão da Champions League no mesmo ano, tal, para ir para o Mundial, não, a UEFA vai poder vetar equipes do mesmo país ali na disputa, né? Então esse é um problema aí que também acho que vai caber muita conversa aí, porque de repente na Premier League pode ter equipes muito fortes e de repente podem ter bem menos representantes e aí essas vagas se espalharem para outros, né? Então eu acredito que de qualquer maneira vai ser muito forte a presença dos europeus nessa competição, né? Agora, por exemplo, mas se por exemplo o Chelsea ganhar durante 3 anos seguidas a Champions, né? Então, por exemplo, essa vaga irá para o vice-campeão da competição, né? Se esse vice-campeão da competição for um inglês, provavelmente ele será vetado nesse caso, tá bom, meus amigos? Bom, aqui na América do Sul, portanto, vão ser 2 disputantes que vêm da Libertadores, 2 que vêm da Sul-Americana. No primeiro momento, é isso que está sendo divulgado. Se são os 2 últimos. Aí eu acho um problema, na verdade. Né? Por quê? Porque se são 4, são 6 vagas, na verdade seria, manda, por exemplo, os 4 campeões da Libertadores e manda os 2 últimos campeões da Sul-Americana. Deveria ser assim. Ou os 2 campeões da Sul-Americana disputam ali, por exemplo, fazem um pequeno torneio entre eles, para ver os 2 últimos com os 2 primeiros, para disputar, para chegar, por exemplo, a essas outras 2 vagas. Até porque a FIFA não sabe o que fazer com essas 2 vagas. A FIFA decretou, vão ser os 2 campeões da Libertadores e vão ser os 2 campeões da Sul-Americana. E as outras 2 vagas? A FIFA ainda não definiu como é que vai ser. Eu acho que aí dá para resolver muito bem. Eu acho que deverá caminhar a discussão para que sejam os últimos 4 campeões da Libertadores e também os 2 vices-campeões, e acho que está bom, muito bom, de bom tamanho, os 2 campeões da Sul-Americana, que aí faria uma disputa entre esses 4 campeões da Sul-Americana para que 2 deles fossem também para o Mundial. Eu tenho para mim, né, que vai ser essa a situação definitiva. Né? Os 4 campeões da Libertadores e os 4 campeões da Sul-Americana vão disputar 2 vagas entre eles para determinar os outros 2 participantes da América do Sul para o Mundial de Clubes. Então acho que vai ficar realmente por aí. A gente vai ter, portanto, na CONCACAF 3 equipes, né? Ou seja, viram 3 equipes lá da América Central e Estados Unidos. Vai ter, como eu disse, 3 equipes da Ásia, e aí no caso 3 equipes no cenário de 4 anos vai ter que ter alguma disputa entre eles, ou então, segundo a FIFA, se não tiver disputa, sempre serão os últimos. Então os últimos campeões, os mais próximos campeões da disputa é o que serão indicados, evidentemente, né? Eu acho que a África continua sendo muito mal olhada e valorizada pela UEFA nesse sentido. Acho que 3 vagas é muito pouco para o continente africano, e a Oceania vai mandar um representante para fazer uma disputa ali contra o time sede. Então a gente não tem muita informação de como vai ser, de quando vai ser implementado esse campeonato. Tudo indica, segundo o que você fala na FIFA, é que vai ser em 2023 já. Se isso realmente acontecer, a gente vai ter a presença de Palmeiras, de Flamengo na competição, o que para mim eleva muito a qualidade do torneio e a possibilidade de que o brasileiro, quem sabe, de repente consiga alguma coisa. Mas vai ser muito mais complicado sim para os brasileiros a partir de agora, assim como para outras equipes sul-americanas, em função desse formato, que para mim pode fortalecer demais mesmo equipes da Europa League do futebol europeu. Agora, aqui na América do Sul, é algo bom a gente pensar, né, que a Sul-Americana ela poderá se tornar uma competição também mais atraente a partir de agora, já que a partir de então o campeonato Sul-Americana poderá também participar do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Tá bom, meus amigos? É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Até o final.